Bom dia, olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá. Então, estamos a falar de estados espirituais e hoje gostaríamos de falar acerca da refeição cabalística. A refeição cabalística é um dos pontos centrais que conecta as pessoas. Sabemos da história, quando os adultos querem sentar-se, comer juntos. Simboliza confiança, proximidade, conexão. E portanto, a primeira pergunta é assim um pouco geral. Qual é a raiz espiritual de uma refeição? Dr. Leitman, bem, uma refeição é algo muito central, importante, é uma ação muito importante. Mesmo os animais que convivem, que se juntam, existe também uma certa proximidade entre eles, uma confiança. E ainda mais com as pessoas, que são mais astutas e que estão mais afastadas umas das outras do que os animais estão. Se elas alcançaram um estado em que se sentam juntas, à volta da mesa, ou convidam-se umas às outras, ou ambas, as coisas, para fazer desta refeição uma realidade, isto mostra que as pessoas têm uma intenção temporária de alguma forma se aproximarem umas das outras. E, portanto, em todas as culturas, entre todas as nações, uma refeição é uma conexão entre as pessoas. Duas, três, pode ser mil, não importa quantas. Por um lado. Por outro lado, isto é algo com o qual estamos familiarizados das nossas fontes cabalísticas, que quando estamos a falar de aproximação, conexão, algo agradável ou mesmo não agradável, mas algo festivo, ou seja, algo que é significativo, existe sempre uma refeição. Uma refeição simboliza sempre na Kabbalah a recepção da luz superior, o preenchimento do Criador. Dado que ele é a origem de tudo o que é amor, então qualquer consumo de comida está relacionado com voltar-se para o Criador. Portanto, existe um pedido especial ao Criador antes da refeição, durante a refeição, depois da refeição. E de tal forma que a conexão entre as pessoas, onde tudo o que está incluído e que rodeia a refeição, que tudo isto tenha um bom resultado. E, portanto, fazemos sempre uma refeição quando estamos felizes e mesmo quando não estamos. Ainda assim temos uma refeição. Quando queremos simbolizar um estado especial, uma condição especial, mas normalmente uma refeição é algo agradável, divino. É uma refeição pelo benefício ou em nome do nascimento de uma criança ou da circuncisão, do 13º aniversário, tal como é na tradição judaica, quando a criança se torna um homem, por assim dizer, quando se casa, ou noivo, ou seja, as refeições ou a refeição acompanham-nos em todos os nossos tempos felizes. Mesmo que a pessoa morra ou tenha morrido como resultado disto, os seus familiares também se sentam juntos e fazem uma refeição. Claro que não é festiva ou feliz, mas é necessária para marcar o nosso respeito pela pessoa que morreu. Anfitrião. Então, existem vários tipos diferentes de refeições, refeições do Shabat, da lua nova, feriados.
e simboliza uma recepção especial da abundância de luz, Dr. Lightman, certo? Eu sei que existem certos elementos que vão juntos com a refeição cabalística. Primeiro, o trabalho interno, a intenção, isso é o mais importante, Dr. Lightman, porque a refeição simboliza a recepção do preenchimento superior, da abundância. E, portanto, quando consumimos, quando agradecemos ao Criador, damos, recebemos os outros que participam nisto, simboliza cada um de nós elevar-se acima do seu ego e aproximar-se dos outros. E então, na verdade, estamos a concretizar, a implementar o significado interno da refeição. Michael, certo. Muitas vezes eu ouvi o doutor falar de como o seu professor oferecia refeições e era tradicional comer cebola com azeite e pão. Era tão simples de propósito, porque ele vivia em alturas em que as pessoas já se podiam permitir mais. Era para a comida não perturbar a intenção, Dr. Eitman, isto era muito interessante. Eu costumava vir estudar no lugar onde ensinavam Kabbalah à noite. E já estava vazio porque eles estavam à noite, de manhã. E eu costumava chegar ao fim da tarde, 7, 8, 9 da noite, e na cozinha, quando ia fazer um café, encontrava sempre pratos. Coisas simples, pratos de plástico, Tupperware. E tinha sempre pedaços de cebola com um pouquinho de pimenta, azeite e pedacinhos de pão. As sobras. Para além disso, algumas garrafas de cerveja vazias. E isto era o que sobrava. E era interessante porque de todas as vezes que eu vinha, e depois comecei a vir todas as noites, era o mesmo. Encontrava a mesma coisa. E, portanto, verifico que 5 ou 6 estudantes reuniam-se ali. Aqueles que ainda estudavam com Bala Sulam, o pai do meu professor, eram todos mais velhos. Michael, velhos como? Dr. Altman, tinham todos mais do que 70. E eles todas as noites era o que faziam. Era assim que terminavam o seu dia, todas as noites. E eu não penso que precisavam de outro tipo de comida. Para eles era suficiente. Esta comida simbolizava uma refeição. Ou passavam dias, estavam gratos ao Criador, uns aos outros, por estarem juntos, por estudarem juntos, por terem alcançado o mundo, o universo, a criação. E esta era a nossa gratidão ao Criador, era como terminávamos o nosso dia. Michael, mas havia algum tipo de racionalização? Provavelmente, se eram pratos muito saborosos, então se calhar era difícil manter a intenção. Então era comida simples de propósito. Dr. Leitman, não penso que para eles fosse difícil. A refeição não é assim tão simples por esse propósito. É porque não precisa mais do que isso. Essa é a razão. Não é comida normal, como quando a pessoa come jantar. Não, eles terminavam o dia. Era como se fosse uma refeição simbólica em que os amigos se sentam. Amigos que estão juntos há 40, 50, 60 anos. E isto era como, através deste sentar-se em comum, de se unirem, sublinhavam a sua ascensão espiritual. Michael, este elemento de silêncio, estar em silêncio durante as refeições, para que serve?
Dr. Lightman, não se trata de estar em silêncio, mas trata-se da intenção. Quando come com os seus amigos no caminho espiritual, ou para o caminho espiritual, tem intenções muito fortes. Aspirar ao objetivo com eles, como se unem, que grande nível dentre vocês para o Criador, querem alcançar, querem desenvolver. E portanto é muito importante quando as pessoas se sentam juntas em silêncio, imersas nelas próprias. Michael, muitas vezes cantam melodias juntos. Dr. Lightman, certo. Existem certas melodias que normalmente não incluem palavras, que cantam juntos. Michael, então isto são tudo elementos que ajudam as pessoas de alguma forma a aproximar-se. Dr. Lightman, de forma interna, que pela sua conexão interna elevam-se ao Criador, à origem. Michael, em muitos dos nossos textos das fontes, fala acerca da comida, refeições, sentar-se juntos, era sempre interessante. Obviamente que é tudo uma alegoria, o que está escrito ali. Mas podiam ter escrito acerca de outra coisa qualquer, mas escrevem como se fosse o desejo mais simples, por assim dizer. Portanto, Rambam, um grande cabalista do século XII, dedicou muito dos seus trabalhos a refeições, explicando que a pessoa que se senta numa refeição, o melhor é ativar os cinco sentidos. Tem que cheirar, tem que haver algum tipo de música, ou seja, tem que haver várias coisas para os cinco sentidos. E o que é que tudo isto significa? Dr. Lightman, algumas coisas já não são usadas no nosso tempo, embora no passado tivessem o costume de cheirar tabaco, por exemplo, para o olfato, era muito popular e era popular neste lugar onde Rambam vivia. E traziam sempre tabaco com eles e cheiravam. Michael, e o que é que simboliza isto que temos que ativar os nossos cinco sentidos? Até é difícil imaginar, é como se fosse toda uma cerimónia. Dr. Lightman, certo. É verdadeiramente assim. Quando mais tarde fui convidado para conectar com eles, para mim foi verdadeiramente toda uma cerimónia. E basicamente preparamos-nos com um temor interno tão grande. Bem, para mim foi muito significativo. Michael, de uma perspectiva espiritual, a comida é a luz de Rohamã. E quando a pessoa escolhe, é como se dividisse todos estes desejos em partes mais pequeninas. Dr. Lightman acrescenta a intenção. Mireille diz que a intenção já é a luz de Hassadim. No nosso mundo, o que é interessante é que é expresso que quando mastigamos e a comida se mistura com a saliva, pode explicar acerca deste processo? Dr. Lightman quer que lhe explique de forma fisiológica? Mireille, bem, fisiológico penso que está claro. Gostava que me explicasse de uma perspectiva espiritual. A dividir os desejos, misturá-los com a luz de Hassadim. Dr. Lightman, quando a luz superior, que representa, por assim dizer, a luz de Rohman, a luz do prazer, a luz do preenchimento, quando vem até à pessoa, e vem especificamente quando a pessoa está pronta para o assumir em concordância com a luz traz com ela a qualidade do amor, da conexão, um início anti-egoísta. E se a pessoa pode reagir da mesma forma a isto, a este desejo anti-egoísta, então o que acontece é que a pessoa, através disso, abre o caminho para a luz superior,
que pode preenchê-lo, que pode preenchê-lo e trazer com ele este sentimento do Criador, da natureza superior, a abrir os limites do nosso mundo e a pessoa começa a sentir como já aparece no mundo superior. Michael Rambam escreve que é necessário mastigar bem a comida, caso contrário é prejudicial. Vemos que não podemos engolir logo a comida, para isso temos dentes. Ele também explicou o que isso é, Dr. Lightman. Claro, 32 dentes. Estes são os 32, como são as 32 partes que trituram a comida para organizar a comida, para prepará-la para ser engolida, para ser recebida. E no geral temos que fazer um escrutínio de forma mecânica como isto funciona, porque é que temos lábios, língua, bochechas, como é que a boca está preenchida, todas estas ações que fazemos. Michael, então é análogo às ações espirituais. Dr. Lightman, precisamente porque, como acontece no mundo espiritual, nós estamos construídos de forma correspondente. O nosso corpo físico está em concordância com a conexão entre as forças espirituais e, portanto, receber a luz superior no nosso desejo. Este desejo precisa de estar e nosso corpo está construído de tal forma que seremos capazes de comer a comida e avançar para a recepção espiritual. Claro que o nosso corpo físico é apenas um paralelo àquilo que acontece no mundo espiritual, não há uma conexão direta. Eu também sei que havia todo tipo de sacrifícios. O que é que significa trazer um sacrifício no nível inanimado, vegetativo, animal? Dr. Lightman, significa. Ou seja, o que é que significa fazer uma oferta, Dr. Lightman? Significa que em tudo o que recebe tem que pegar numa pequena porção, ou seja, vamos falar de forma simbólica. E de forma simbólica, colocá-la de lado, ou era queimada, ou era. Bem, normalmente era queimada. Ou seja, uma pequena parte da refeição, da comida, era colocada de lado, era queimada, e através disto mostrava-se que o homem não recebe no seu desejo egoísta de receber, mas no seu desejo altruísta de doação. Que recebe esta comida apenas para fazer boas ações. Michael, é possível dizer que todas estas formas, animal, vegetativas, são diferentes tipos de desejos e quando fazemos uma oferta significa que a pessoa se eleva acima destes desejos, que os vence. São diferentes níveis do ego, Dr. Lightman, verdade. Michael, e o mais elevado é o nível animal, e se puder fazer isto, então significa que pode elevar-se com outras pessoas acima desse nível egoísta. Dr. Lightman, certo. Michael, outra coisa que sabemos da história é que no templo existiam grandes refeições. Não era só que os animais eram sacrificados ali, mas havia refeições por vários dias, seminários. Dr. Lightman, sim. Ou era para aqueles que vinham estudar, porque o templo também é um lugar de estudo. E as pessoas vinham ali de todo lado para estudar. E para além disso, a pessoa, quando chegava ao templo, tinha que trazer uma oferta com ela. E uma parte dessa oferta seria dedicada a estes pratos que eram preparados e que eram colocados na mesa geral. Qualquer pessoa podia vir
e tomar parte destas refeições. Michael, então quando a pessoa se senta, qualquer grupo de pessoas pode sentar-se e ter uma refeição. Mas nós estamos a dizer que a pessoa sacrifício neste tempo, faz diferentes esforços. Dr. Lightman, bem, não é que seja tanto acerca de sacrificar. Na refeição, a pessoa toma parte porque quer ascender. Normalmente come sozinha, mas quando está numa refeição, está sentado com outros, compreende porque que o está a fazer. Real, então é tremendo no nosso trabalho, Dr. Lightman, certo? Disse que na Idade Média diferentes grupos de cabalistas usavam álcool muitas vezes para se aliviarem um pouco. Dr. Lightman, sim, o vinho é muito comum. Carne, peixe, pão, sal, vegetais. Tudo está relacionado com a refeição. Michael, e sabemos que existem diferentes comidas, comida kosher e comida não kosher, Dr. Lightman, obviamente. Aqui o que estamos a falar é comida kosher, sem dúvida. Kosher, em tradução, significa apropriado. E Michael, apropriada significa o quê? Dr. Lightman, significa que é apropriada. Usamos esta comida que simboliza a recepção da luz superior e, portanto, esta comida precisa de ser kosher, especial, ou seja, específica, não uma comida qualquer, e precisa de ser feita de uma forma específica, etc. Ou seja, o que estamos a falar aqui é o próximo nível de proximidade entre o homem e o Criador. Michael, por interesse para todos, eu li que existem certas formas de kosher, precisa de haver um parasá e isto tem que ser animais especiais, específicos. Dr. Lightman, isto são animais que têm um ciclo interno de metabolismo, ou seja, aqueles que engolem e ao mesmo tempo têm um segundo ciclo. Diz que qualquer comida deles não vem de cima para baixo assim por vir, mas que vem com uma intenção. Real certo uma vez disse que simboliza que existe o parsa, que separa entre a recepção e a doação. É interessante que estes conceitos espirituais tão sublimes do trabalho espiritual, Dr. Lightman, também se manifesta em todos os níveis, também no nível animal. Na real, e os cabalistas viam como acontecia isto com os ramos e as raízes, mas isto é assim, são elementos muito brutos e muito aqui na parte dos ramos. Dr. Lightman, uma pessoa que está numa realização espiritual, quando olha para o peixe, sabe se aquele animal é kosher ou não. Michael, então se estamos a dizer que a comida simboliza algum tipo de abundância superior, a luz superior, então são diferentes formas de conexão com o Criador. Então existem certas formas que nos podemos permitir e outras que não. Dr. Lightman, porque manifestam estas formas que é impossível usar isto como uma intenção para doar. Michael, então, por exemplo, não podemos usar porco, Dr. Lightman, porque não podemos usá-lo em doação, de acordo com estas regras, mas na correção final vamos poder usar tudo em intenção de doação. É como se não existe conexão com o porco no nosso mundo. Dr. Lightman, bem, nós não compreendemos isto, mas na verdade existe uma conexão. Nós é que não a vemos.
Michael, qual é a bênção? O que é a bênção antes e depois da comida? Também é um elemento importante. Cada refeição começa e termina com uma bênção, dar um agradecimento. Dr. Leitman, qualquer ingestão de comida é acompanhada de dar um agradecimento, porque tudo vem do Criador, tudo vem de cima para baixo para a pessoa, e a pessoa, quando recebe esta comida ou bebida, de forma correspondente, tem que agradecer ao Criador. E então, depois disso, pode ingerir essa comida. E existem muitas regras em relação com isto, costumes. Podemos falar acerca disto em separado, mas para as pessoas que não estão próximas disto, isto realmente não lhes interessa. Michael, mas damos graças antes, depois, faz parte da tradição. Dr. Eichmann, sim. É agradecer por estarmos sentados juntos numa refeição que em breve vamos preencher os nossos desejos, a nossa fome, e portanto estamos a dar graças ao Criador, de onde tudo vem, o sol, a lua, a água, tudo, e graças aos quais podemos preencher-nos e animar-nos, apoiar-nos na vida, ou seja, todas estas bênçãos são sérias. Michael, num nível mais profundo, se olharmos para a natureza, que o Criador criou a natureza, então o que é que significa dar graças pela natureza? Dr. Leitman, significa que formou uma atitude correta para com a natureza, onde tudo o que existe da natureza não considera que seja patrão sobre ela, mas meramente um receptor. E aqui é muito importante que não seja aquilo que controla tudo. Michael, e qual é a diferença entre agradecer antes e depois da comida? Dr. Leitman, antes é que agradece pelo que vai receber e depois porque está saciado e pode continuar. Michael, isto é tudo muito profundo e interessante. Vemos que existem tantos elementos, tantas coisas, e eu penso que para uma pessoa normal, bem, é melhor fazer o jejum e já está. Porque manter estas intenções antes, depois, o trabalho interno, o tratamento é feito de propósito para não desligar a pessoa dos seus pensamentos, intenções internas, para que o tempo todo entenda onde está, porquê, o que é que está a fazer, porque é que é construída desta forma, direcionar-se ao Criador dessa forma, etc, etc. Portanto, pelo contrário, todas estas bênçãos, todas estas leis são apenas para unir a pessoa, para que em cada ação sua possa sentir o tempo todo que está no campo do Criador, até começar a sentir este campo e de forma natural implemente todas estas coisas. Michael, então todos estes esforços em si próprios têm que dar prazer à pessoa. Dr. Lightman, precisam de mostrar à pessoa que com a sua ajuda podemos o tempo todo aproximar-nos do Criador. Michael, e esta aproximação é o que dá o prazer? Dr. Lightman, claro. Michael, caso contrário, é terrível se a pessoa não entender para que serve tudo isto. Dr. Lightman, ninguém força a pessoa a fazer nada. Na medida em que a pessoa começa a compreender o significado por trás disto, escolhe o nível adequado de manter estas condições, estas regras. Michael, bem, hoje temos uma refeição, vamos trabalhar nisto. Muito obrigada por esta explicação profunda e até à próxima, tudo.